Bora, fiel, pro Craque Neto trazendo informação importante agora sobre Ramon Dias. Já tem jornalista cravando a demissão em horas do Ramon Dias e falando que o Corinthians só tá acertando detalhes aí e já conversou com o Dorival Júnior pra assumir o Corinthians. Então é questão de tempo o Ramon Dias cair, mas eu não sei, tô dando só informações do que os jornalistas passaram aí. Então comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. E o Neto foi polêmico agora, hein? Se liga só no que ele falou. Em relação a quem vai... Porque as pessoas já estão dando que o Ramon Dias sai. Não vai sair agora não, gente. Vocês acham que o Corinthians vai mandar um treinador embora? Tem jogo sábado, comissão técnica. Será que é justo um cara que perdeu 2 jogos já ser mandado embora? Essa é a justiça da internet? Essa é a justiça das pessoas que comentam futebol? Pô, pera um pouquinho. Então, tudo que ele fez no Campeonato Paulista, a sequência de jogos, né, tirar o time... Pra mim, ontem, ele errou de novo. Sabe, fez um time morto, fez um time... não entendeu o Fluminense, que jogou numa linha de marcação. Para mim, o time do Fluminense é bem fraco, tecnicamente, mas o Renato botou uma linha de marcação, deu os 2 botes no jogo e depois voltava, tinha menos posse de bola, né? E aí ele não entendeu isso, o Emiliano Dias e o Ramon Dias. Mas pela derrota de ontem, começo do campeonato, já é para mandar embora? O que a imprensa fala? O que os comentaristas e aqueles que querem dar o furo? Que é o caso do Nicola. Né? O Nicola adora dar o furo, aí, não, porque já é o Dorival Júnior, todo mundo vai falar que é o Dorival Júnior. Ah, é o Tite, todo mundo vai falar que é o Tite. A gente... Eu joguei. Que diga-se de passagem, esse jogo contra o Corinthians, você deu 23 chutes no gol, o Corinthians deu 4, vocês perderam o jogo. Qual é a ideia? Pegou pênalti, que todo tudo. mundo agora está colocando o Ramon Dias, comissão técnica, fora do Corinthians. Teve gente aí no YouTube ou nos canais dele, tá tudo certo, que a gente vai acompanhando, que deu até o horário. Não foi, Cascão? Foi, eu vi também. O cara deu o horário, a hora que reunião. O cara vai cair entre 3 e 5 da tarde. Se o cara cair mesmo, entre 3 e 5 da tarde, eu quero repor amanhã o que esse cara colocou aí. Que é o blog do Macedo, é isso? O Macedo falou que é o Dorival Júnior o técnico. O blog do Macedo disse que é o Dorival Júnior. E quem que foi o cara que falou que é entre 3 e 5 da tarde? Aí a internet tá dando esse horário das 3 e 5 da tarde. Faltam 2 horas. Faltam 2 horas. É. Vai estar no Brasil. 2 horas pro treinador cair. O nosso querido, maravilhoso Joel da Atena. Qual a ideia do Corinthians ganhar o Paulista, do Corinthians, dessa comissão técnica ter 62% de aproveitamento, de começar o brasileiro bem, empatando com o Bahia, ganhando do Vasco, perde pro Palmeiras e perde pro Fluminense. Todo mundo quer a cabeça da comissão técnica. Como é que você enxerga isso, Veloso e Souza? Eu acho que um dos problemas do Ramon, o primeiro foi a Libertadores, né? Muita expectativa em cima do Corinthians na participação da Libertadores, foi frustrante pro corintiano. Aí veio o combo. Porque na pré-Libertadores já, né, cancelada a participação. E depois veio o Paulistão, né, que foi um respiro, um alívio ali, olha que defesa do Fábio, hein? Aquela passada, aquilo a troca de mão. Você faz a passada. Aquele negócio que está faltando hoje em dia, a passada, a mão certa. A mão certa, porque se ele vai com a mão... Com a mão esquerda ele toma um gol. Ele toma um gol porque não tem amplitude. A mão não chega, ele vai com a mão de certa, faz defesaça técnica, isso, né? Cara, defesa do ano. Então, a Libertadores pesa muito. Aí veio o Paulista, que deu um respiro, deu um fôlego para ele. E vem de novo esse problema do Campeonato Brasileiro, começar mal, como foi o ano passado, né? Toda aquela sequência do primeiro semestre, antes dos reforços. Mas o que pesou demais, eu acho que isso tudo traz uma insatisfação para a diretoria e para o corintiano, mas o que pesou ontem foi o Depay criticar a forma como o Corinthians está jogando publicamente. Porque ele tem um peso quando o Depay fala. Não, e tem uma coisa... Tá escalando o Depay errado, cara. Ele não vai render ali. Por quê? Você bota ele de ponta esquerda. Como é que ele rendeu ano passado? Jogando atrás do Roberto. Você não pode botar o Depay, ele não tem velocidade para ir lá. Não, ele joga por dentro. Tira ele do jogo. E tira ele do jogo. Você tira ele do jogo. O cara tá bravo com isso, mandou recado ontem. E isso é o que ele disse. Mas só que tem uma coisa também. Há quanto tempo que ele não faz gol? Ele tem responsabilidade em cima disso. Agora, o que ele falou ontem, pode acontecer a demissão por causa disso, Souza? Eu acho difícil, né? Infelizmente, o futebol brasileiro, o que falta muito, né, nos diretores são convicção, né? A galera tem convicção uma semana, na outra semana já muda por causa de uma derrota ou por causa de um resultado ruim.
Infelizmente, no futebol isso é corriqueiro, né, Eduardo? Infelizmente, ninguém tem convicção. A convicção é a cada jogo. Você vai ganhando, o cara vai mantendo você. Então, é difícil no futebol. Agora, o que me preocupou no Corinthians, e eu comentei com você, foi a derrota para o Palmeiras e depois o que o treinador falou. Não, mas a gente ganhou o Paulista. Infelizmente, no futebol, é jogo a jogo. Se você fala isso para um atleta, o atleta brasileiro está acostumado a ser cobrado jogo a jogo. Se você diz para ele que tá tudo bem uma derrota pro Palmeiras, para ele tá E vem naquilo que o Depay disse, né? É isso. Vamos para o negócio de resultados, sabe? Ele mandou uma letra pro Emiliano Dias. E outra coisa, isso é normal. Ontem também o Courtois criticou o Ancelotti. Ele disse que o jogo é coletivo, não individual. Não pode ser só individual. Não só pode ser individual. Só não sei o que, Mbappé, e não marca os caras do Arsenal. 5-1. E é isso. 5-1 pro Arsenal. E eu acho isso importante, você dividir a responsabilidade. Você chamar a atenção, você falar, o atleta expor aquilo que ele tá vendo dentro de campo. Ele tem que expor, porque às vezes a responsabilidade vai só pro treinador. E o atleta tem que ter responsabilidade. O que está se criando no futebol brasileiro é um monte de criança jogando futebol, que você não pode falar nada com o atleta hoje. É verdade. O atleta liga de bebezinho, né? Você não pode dar uma dura nele, eu vou falar pro meu empresário, porque você está me colocando na boca do lobo, você não sei o que, não pode falar nada pra esses caras. Olha só. Aí você pega o Corinthians, que ganhou o título, que terminou o campeonato com 9 vitórias consecutivas, foi pra Libertadores. Os caras tão grandão. Alguém fala de salário? Atrasado no Corinthians? Não, há quanto tempo não fala? 2 meses aí que teve problema. 2 meses não, Veloso. Teve? No começo do ano atrasou, o pessoal tava falando que tava atrasado. Não, a gente tá em maio. Maio ou abril? Abril. Não é abril. Tá, tudo bem, mas quanto tempo que não sai isso? Mas olha só o lado político do Corinthians em relação a tudo isso. Olha, você duvido que não interfere lá nesse dia a dia. Mas como é que você dá resposta pro torcedor hoje? Trocando treinador. Exatamente. Trocando treinador. É muito mais fácil. Eu não trocaria. Você Nesse trocar momento eu não trocaria. Você trocar 11. Eu não trocaria. Cai sempre nas costas do treinador. Por isso que eu tô te falando. O jogador de futebol hoje, na nossa época, a gente assumia a responsabilidade. Mas vocês acham justo, por exemplo? Você acha justo, por exemplo, o Corinthians trocar o treinador porque o Memphis deu uma opinião dele que pode dar opinião, tá tudo certo. Não tem... Aí eu vou trocar o. Tem um peso. Não, eu sei, Veloso. Eu sei, tem um peso a Gaviões. O presidente da Gaviões aí, o Alex, a Gaviões botou um manifesto que quer a saída do treinador. Você não sabia. É outro peso. É muito forte. A Mancha, muito forte. quando o Serdão, é outro peso. É forte. A Independente, com o Baby, é peso. Então caiu. Hã? Se a Gaviões fez isso, caiu. Já, a Gaviões fez agora aqui. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu tô te falando, fez agora. Caiu. Gaviões quer a saída do treinador. Aí o Fabinho tá lá. O Fabinho tá lá sentado, no treino hoje. Que eles deram o treino hoje. Aí tá sentado lá, olhando os treinos. Falei, meu Deus, o que eu faço? Eu tiro o treinador porque a Gaviões falou, eu tiro a comissão técnica porque o Memphis falou, ou eu aguento firme, se eu fosse você, Fabinho Soldado, eu aguento firme, bato no peito e deixo a comissão técnica. Ele já fez isso. E fala, não, faz de novo, meu irmão. Fez isso. Faz de novo. Vai lá e aguenta firme. É o seguinte, é assim aqui, Ô Memphis, você falou aí, o que tá acontecendo aí, meu irmão? Ô Ramon Dias, ô Emiliano, o que o Memphis falou aí que ele não tá jogando na posição dele? Por que ele não tá? O que tá acontecendo aí? Qual é a parada? Ô jogadorzada, vocês querem derrubar o treinador? Ele não vai sair. Ele vai ficar. É isso que você tem que fazer, Fabinho. Porque se não fizer isso, vai virar uma zona. Isso é o que eu penso em relação ao que Agora, se o cara tivesse perdido Campeonato Paulista, se tivesse perdido todos os jogos... tudo bem, cara. Agora, querer tirar o cara porque o Memphis falou que ele tá jogando... Tá, mas não é muito louco isso pra comissão técnica? Como é que você enxerga isso, você que já passou por isso? É muito difícil a situação do treinador, né? Ele fica exposto, né? Sem saber o que vai acontecer, mas eu procuro puxar um pouquinho mais atrás, né? O Ramon assume o Corinthians numa situação de quase rebaixamento, onde todos davam como rebaixamento. Acaba 2024 numa situação muito, muito boa, que talvez criou toda a expectativa para essa Libertadores. Esse ano. Né? O time fechado, o time tudo, infelizmente. Jogo de mata-mata da pré-Libertadores. As coisas não aconteceram, é perigoso demais, mas ele ganha o Paulista, né? Então,
né, essa Não, pressão Guardo, é complicada. ele ganhou o Paulista, uma derrota pro São Paulo. Então, assim, 34 pontos. Ganhando do Palmeiras no Allianz Parque. Que o Palmeiras é melhor que o Corinthians de elenco. De time eu não sei. De time ainda eu preciso eu ter mais acredito tempo. assim, e ele ainda tem, ele tem que estar alheio a toda essa conversa, porque independente do que acontecer, se ele ficar, ele tem jogo sábado. Contra o Sport, contra o que Sport. perdeu pro Bragantino em Então, casa, ele e que o Pepa tá caindo. Ele tem que desligar o rádio, a televisão, e entrar dentro do vestiário e trabalhar, né? Vamos lá, como tem o Dorival Júnior sem trabalhar? Esse é outro problema. Isso, mas é problema pro Zubeldi, problema pra ele, problema também pro Caixinha. O Caixinho já caiu. Caixinha já foi. O Caixinha já foi. Do Grêmio também. Deixa eu só. O do Grêmio? Do Grêmio também. Me parece que o Filipão vai ser o coordenador. Não tem treinador para todos esses times. Não tem. Tem aqui, ó. Por isso tem que correr. Por isso que tem que dar oportunidade para um cara como esse. Vamos colocar o tal de Memphis. Ó, antes do Memphis falar, eu quero os números dele antes. 34 gols, 34 jogos, 10 gols, 12 assistências. 22 participações em gols. Clássicos, 9 jogos, nenhum gol, 4 assistências. O número dele é bom para você, ô Veloso? Poderia ser melhor, mas não é ruim, não. É bom. Se a gente falar de fazer uma avaliação, Veloso, é bom. 10 jogos, não viu um gol em clássico. Tem, mas tem 4 assistências. Tudo bem, quase Veloso. metade. Na assistência, o Léo Batista não falava. Você acabou de falar aí que o Corinthians ganhou o Paulista e ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. A assistência é dele. Talvez, não que eu discorde de você, mas eu acho assim, pelo futebol que ele tem, pela cobrança e pelo aquilo que ele pode dar, eu acho que é muito poucos gols em relação aos clássicos. Mas se você fizer o número, não tá ruim não. Não, é bom. Mas poderia melhorar. Poderia ser melhor, mas Poderia é bom. ser melhor. Souza. Pra mim a participação dele, o que ele produz pro time, ele tá produzindo. Com a falta do Garro ainda, né? Que foi o principal passador do time do ano passado. Ele assumiu. Agora, você precisa achar a função certa para ele jogar. Ele tá jogando errado. Se ele jogar do lado esquerdo, você vai quebrar ele. E ele já tá bravo com isso. Ele tem que jogar do lado do Roberto, eu pô. acho que esse é um dos problemas do Ramon. Ele encontrou o jeito do time jogar. E quando ele tem uma dificuldade, a falta do Garro, ele demora demais para achar uma outra sistema. E faz uma salada de fruta. Ele tá fazendo isso na zaga, né? Ele não tá dando sequência, né, aos zagueiros, né? Ele tá mudando direto. O Corinthians tem tomado bastante gols e tá caindo na conta do Donelli. Mas assim, ó, o Eduardo aqui é treinador, ele sabe que a construção de uma jogada, ela começa lá no ataque. Ela estoura na defesa, mas ela começa lá no ataque. Então, quem tá lá no ataque precisa marcar, principalmente no futebol moderno de hoje. Em relação aos ataques, assim, eu acho que os caras que jogam na frente, que hoje jogam os alas, né, que eles correm pra caramba, os dois caras que jogam junto com o lateral, eu entendo isso perfeitamente. Mas você pode fazer uma marcação sem ter que marcar. Você pode posicionar tripé, você pode posicionar de dois, você pode fazer isso. Eu acho que dá pra fazer isso. Na hora do gol do René, se ele tivesse bem posicionado... Quem errou no primeiro gol não foi ele. Não, tudo bem. Quem errou no primeiro gol, pra mim, foi o lateral direito. Não, foi o lateral direito. Porque ele fez uma falta que não tinha que ter feito, Isso. Tomou cartão amarelo e aí deixou os caras tudo solto. O que eu tô dizendo é que, assim, mesmo com isso, a bola sobrou no René na cabeça da área. Não, mas ele tava aberto. Mas o que aconteceu contra o Palmeiras? Do Emiliano Dias? Aonde sobrou a bola do segundo gol? Do mesmo lugar. Como que foi a bola do primeiro gol? Do mesmo... O cara tirou a bola aqui, ó. O gol é aqui. O cara tirou a bola errada. Não foi? Deu um chute errado. O Carrilho tava lá, perdeu a bola no pé duro com o Piquerez. E o Piquerez, pum, caixa. A marcação tem que matar. Então, mas alguém tem que ver isso. Alguém tem que ver isso, pô. Então, mas não foi o ataque. Mas assim, ó, hoje, no futebol de hoje, pode ser quem for, craque. Pode perguntar pro Eduardo, tá aqui. Qual o jogador do seu time que não marca hoje? Você tem o que é a única diferença, talvez o atacante tenha funções menores para defender, mas tem funções. Tem função de se fechar o volante. Não é isso? Cara, mas te falar uma coisa pra você. O Zico tinha essa função. O Jorge Mendonça tinha essa função. O Pelé tinha que voltar. O Tostão marcou em 70, que vocês crianças não sabem quem foi Tostão, quem foi Rivelino, quem foi Jairzinho, quem foi Pelé. Os caras falam, Neto, eu acho que o único cara que fez eu voltar um pouquinho mais e teve entendimento que eu tinha que jogar na frente com mais o atacante foi o pai dele, foi o Nelsinho Batista, que me fez eu fazer gol a rodo, porque ele entendia isso. E aí eu ficava como um segundo, como um centroavante.
Pô, você acha que o Neymar não podia? O Neymar foi 1 trilhão de vezes melhor que eu. 1 trilhão! É com uma distância daqui na lua, eu e o Neymar. É uma distância como se fosse a praia. Eu sou um grão de areia perto do Neymar. Se eu fosse amigo do Neymar, ou se alguém fosse amigo dele, ô Neymar, dá pra você jogar de segundo atacante? Dá pra você jogar aqui, ó? Que o Nelsinho sempre falou pra mim, joga ali, Neto, deixa o Mauro marcar, deixa o Tupanzinho, fica ali, não importa que você não pegue na bola. A hora que você pegar, você decide. É o que o Memphis tem que fazer. É o que o Vinícius Júnior, 6 anos de seleção, sabe quantos gols ele tem? 6. 6. Como é que ele vai ganhar a Copa do Mundo? Como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com o Neymar? Que o Neymar não consegue jogar um jogo no Campeonato Brasileiro. Você jogar um tempo. Um tempo. Boa, Veloso, um tempo. Gente, vocês estão se enganando. Eu me enganei na minha carreira, cara, quando eu não escutei as pessoas como o pai dele. E todas as vezes que eu escutei, eu fui campeão e disputei título. Ganhei 2 títulos com o pai dele e perdemos 1. Disputamos 3 títulos. E tudo bem que perdeu. E tudo bem que perdeu. O Memphis falou, não falou? Então bota esse cara falando, então. We have to be very critical and together, the players. But these players, they need a support and a clear vision of how we play. And after 6 months, I feel that we looking at results instead of growing as a team and you know, controlling games and playing better. We have to create more chances. So to study and train and practice and learn how to create chances, you have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball. We cross the ball, but that's not how you're gonna create chances, in my opinion. Ô, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vi ele falando porque não speak English. Eu speak português, more or less, pra falar a verdade. A entrevista dele é muito pesada. Por isso que falei. O que isso reflete dentro do nosso campo, porque se a gente não se dá bem, eu, você e você, se a gente não se respeita, não dá certo. Não dá certo. E se ele falou isso, e se os outros jogadores falarem amém para isso, não vai dar certo. Se os jogadores entenderem que ele está certo, e se a comissão técnica também acertar entre eles, vem cá, irmão, o que você falou lá? Pô, eu tô falando para você que eu não aguento jogar aqui, pô, você me bota toda hora aqui. Tem que acertar. Eu não mandaria a comissão técnica embora. A lista que ele deu, da sua visão, vamos também colocar, esse cara aqui não é igual a nós, né? No sentido europeu, né? A gente não fala que o Abel é muito direto nas coisas. Mas ele falta com educação. Não, tô falando que o Abel fala. Muitas coisas eu tiro de proveito para ver o que o Abel fala. Mas o que ele disse, ó, calmo, sereno, sem erguer o tom de voz, e ele disse aquilo que a gente já está falando há um bom tempo. É uma entrevista muito boa no sentido daquilo que ele está pensando. Eduardo Batista, Souza e Wagner Fernando Veloso. Eu acho que essa conversa ela tem que chegar dentro do vestiário, né? Lógico. Tem que conversar entre eles. Não adianta a gente ficar ouvindo uma entrevista dessa que as coisas não vão se resolver. Não. Eu acho que, né, não sei como é que está dentro ali do vestiário, mas o jogador tem que externar isso para a comissão técnica, né, para os jogadores. Como a gente diz, né, tem que lavar a roupa suja, se lava em casa, pô. Ajustar e fazer o melhor, né? Já fizeram bem. Né? E com conversa buscar os resultados que eles conseguiram principalmente o ano passado. Né? Ou se você tem um resultado do ano passado, não cai, vai para a Copa do Brasil, é campeão paulista, coisas boas foram feitas para esse elenco e também da comissão técnica. O que não está fazendo? Que tem o manifesto da Gaviões que quer a saída do treinador. Ramon Dias, muito obrigado pelos serviços prestados. Temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista. Mas, infelizmente, seu trabalho no Coringão já deu. Já está chegando a 1 ano na liderança da equipe sem um esquema definido e planejamento assertivo. Hoje, sua permanência está insustentável. Só Gaviões, o presidente Alex, colocando isso. O Alê. É porque tinha o Alex também. Não, tem o Alex da comissão. Tinha o Alex na época que eu jogava também. Gente boa pra caramba.
Então, assim, a gente sabe que não deveria, mas tem. O peso, quando o torcedor se manifesta contra a permanência do treinador, quando o clube não dá uma resposta, a pressão vem durante o jogo, com um resultado ruim, a gente sabe. Mas eu acho que o que pega de tudo isso aí, a minha visão do treinador é que ele tem muita dificuldade em encontrar uma forma do time jogar. E o torcedor entende dessa forma também. Isso, deixa aí, boa. Porque para achar esse sistema aí desse losango no meio-campo que ele arma, demorou demais. Para ele achar os jogadores para compor esse esquema, demorou demais. E quando ele perde uma peça só, uma peça-chave desse esquema, que é o faz Garro, o esquema funcionar, que é o Garro, ele demora demais para resolver o problema também. E não ajeitou, né? Como é que você pode querer contar com o jogador que todas as vezes que você mais precisa dele, ele está machucado? E todas as vezes que você precisa dele, quando ele está no campo, ele não desenvolve. Pô, eu tenho que buscar o Thales Magno, eu tenho que buscar o Romero, eu tenho que buscar algumas opções que às vezes eu fico louco em relação a isso, entendeu? Esquema tático ele tem, né? Ele tem, a gente fala aqui Três direto, volantes, três volantes os direto. 4 homens. Foi o que deu certo ano E passado. que eu gosto, Ninguém é campeão paulista por acaso. perdendo uma partida só. Ninguém chega por acaso. Concordo com a Gaviões e com o Veloso quando diz que ele, às vezes, ele não acha o jogador ideal. E assim, vamos ser sinceros. É difícil você achar um jogador igual o Garro. Então, mas só que tem uma coisa. Tudo isso não é por causa desses 2 jogos. Tudo isso veio porque saiu da Libertadores, cara. Eu tenho certeza. Agora, disso. craque, ó, se o Corinthians se o Corinthians pensa em trocar o treinador... O Fabinho não vai... O Fabinho, Por causa as de uma informações que eu entrevista. tenho, e de vez em quando eu ligo. Pô, você tem que ligar, né? Como a gente tem que ter informação. A informação que eu tenho é que o Fabinho Soldado não vai mandar ele embora. É a informação que eu tenho. Muita gente quer. Mas se você mandar um treinador embora por causa de uma entrevista de um jogador, aí tem que fechar as portas do clube. Mas todos eles fazem isso. Mas não o São pode... Paulo fez, o Santos faz, o Corinthians faz, o Flamengo fez, o Flamengo mandou embora um cara que foi vice-campeão da Libertadores. E que se ele fosse campeão da Libertadores, ele era o treinador da seleção. Sabe quem é? Renato Gaúcho. Mandou embora o Rogério Ceni ganhando todos os títulos. Mandou embora o Dorival Júnior ganhando Copa do Brasil e Libertadores porque estava mal no Brasileiro. Eu liguei pro Pica-Pau. Falei, os caras estão te queimando aí, meu. Você vai ser mandado embora. Aí, à tarde, ele deu a entrevista. Lembra disso que nós falamos aqui? Não ia mais treinar o Flamengo. Lembra disso ou não? Eu conversei com ele antes, meu irmão. Falei, os caras estão te queimando, cara. Você é campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, velho. Para com isso, irmão. E os caras disseram, você acha que não vai mandar E ele estava atrás do treinador do Corinthians. Exatamente isso. Pô, a gente deu a saída dele no Esporte Total da Copa, irmão. Então é isso, Fiel Neto aí dando sua opinião com o Veloso, com o Nelson Batista e o Souza, né? Cara, o Neto não dá pra entender, cara. Ele desce o pau no Ramon Dias. Mano, não é questão de ter perdido 2 jogos que vai demitir, cara. Não são só esses 2 jogos que tem que demitir o Ramon Dias. É um conjunto da obra, cara. As atuações dele, o pensamento dele, as entrevistas coletivas dele, as decisões que ele toma no campo. Cara, tudo uma coisa que tá englobando e que tá fazendo todo mundo já perder a paciência com ele, né? São 2 jogos. 2 jogos são a gota d'água, é o fim da picada. Então, cara, eu acho que tem que demitir. Não dá mais. Obrigado, Ramon Dias, pelo tirar o Corinthians do rebaixamento. Na verdade, não é mais que a obrigação dele e ter ganhado o Paulista. Mas não dá mais. Tem que contratar o técnico que vai chegar, vai dar um corpo pro time, uma cara e colocar o Memphis Depay pra jogar. Eu acho que o Dorival, ele sabe fazer isso, cara. Sabe fazer o jogador jogar na sua posição. Mas o Corinthians tem um problema, cara. O Dorival gosta de jogar com pontas. O Corinthians não tem ponta de velocidade. O único ponta aí que tem é o Thales Magno na esquerda, que não tem velocidade. Memphis não tem velocidade. Romero jogando na ponta direita é uma vergonha. Todo jogo que ele joga ali não sai nada, não arruma nada. E, cara, a gente não tem ponta no banco. Tem nenhum jogador com essas características. Talvez na base, mas difícil vai puxar alguém da base agora. Claro que tem daqui 2 meses aí vai ter a janela do meio do ano. E a gente precisa ir atrás de ponta, porque dependendo do técnico, vai mudar o esquema e vai ser outro time. Claro, se mudar o esquema, aí como que vai colocar o Yuri e o Memphis Depay pra jogar junto, né? Já que os dois jogam mais centralizados, como ano passado o Neto falou que o Memphis Depay jogava mais atrás do Yuri, fazendo ali um falso 9, né? Mas muitas vezes eles se revezavam, o Yuri e o Alberto ali, o Yuri vinha pegar a bola por trás pra fazer o facão, o Memphis mais centralizado. Mas se vier um técnico que gosta de jogar com os 2 pontas abertos e um centralizado, cara, não sei se um dos dois vai rodar, o Memphis ou o Yuri, difícil, mas
complica demais, cara. Situação difícil aí. Vamos esperar as próximas horas aí, os próximos vídeos, para saber se o Ramon Dias vai ser ou não demitido. Se não for demitido hoje nem amanhã, vai ser uma barrigada enorme dos caras aí, do jornalista que eu tô pegando as informações, falando que já tá demitido, já falta poucos detalhes aí. Então é isso, deixa seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal. Então até o próximo. Valeu, é nóis.